E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Satélites Starlink de Elon Musk estão caindo na Terra num ritmo que é recorde, e os cientistas soaram um alarme. Um dos mais impressionantes humanoides tem uma nova versão, o Figure 03, que dobra a roupa, lava a louça e conversa como um ser humano. China afundará inteligência artificial e servidores em Xangai no primeiro centro de dados subaquático comercial do mundo. Robô que lê o vento e atira com precisão milimétrica desafia arqueiros humanos campeões na Coreia do Sul. O primeiro exemplar do mundo, um robô de micro-ondas com alta pulsação, foi revelado e é capaz de fritar enxames de drones em alguns segundos. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, já deixa aquele seu like, se puder, compartilha e deixa aquele comentário para ajudar no engajamento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Eu sou o Carlos Alves e por alguns episódios você não verá o meu rosto por aqui. Isso se dá pelo fato de eu ter ido colocado um implante na cabeça. E não é um implante Neuralink. Na verdade é um transplante. Eu fui fazer um transplante capilar para ficar um pouquinho mais cheiroso para você. Sem brincadeira, vamos continuar o vídeo aqui agora, tá bom? Presta atenção. A fronteira entre homem e máquina ficou mais tênue durante o campeonato coreano de tiro com arco Hyundai Cup 2025. Pela primeira vez, os lendários arqueiros da Coreia do Sul enfrentaram um robô de tiro autônomo criado pela Hyundai Motor Group. O robô é equipado com sensores de vento, câmeras de alta velocidade e sistemas de controle preditivo. Ele analisa em tempo real a direção e a força das rajadas, ajustando o ângulo e a tensão do arco em frações de segundos. Após uma tempestade, ele se recalibrou e cravou uma sequência perfeita de 10 segundos, provando sua precisão. E para tornar esse evento ainda mais simbólico, o Spot, o cão-robô da Boston Dynamics, subsidiário da Hyundai, participou do espetáculo transportando flechas e equipamentos durante a competição. Segundo a Hyundai, a tecnologia nasceu de sistemas automotivos de direção autônoma, que são adaptados para leitura ambiental e resposta em tempo real, a mesma lógica aplicada nos carros que dirigem sozinhos por aí, que agora foi transferida para o arco e flecha. A Hyundai patrocina a seleção sul-coreana de tiro com arco desde 1985 e já há alguns anos vem integrando robótica e engenharia de precisão ao treinamento humano. Essas tecnologias foram decisivas para o domínio da Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde o país conquistou o ouro em todas as 5 categorias de tiro com arco. O duelo entre robôs e arqueiros humanos não foi apenas uma demonstração tecnológica, foi um ritual simbólico do futuro do esporte e também da engenharia. Ainda assim, os seres humanos venceram a competição, 55-54. Sim, foi um resultado bem apertado, mas mesmo com sensores perfeitos e algoritmos avançados, o robô da Hyundai perdeu para algo que ainda não pode ser programado: a intuição e o controle emocional que o ser humano tem diante da pressão. A Figure AI apresentou o seu mais novo robô humanoide, o Figure 03, e eu confesso que me impressionei bastante com a fluidez dos movimentos desse robô. Capaz de dobrar roupas, lavar louça e manter uma conversa natural, o robô marca um avanço que é notável rumo à convivência entre seres humanos e máquinas, isso nos ambientes domésticos e também profissionais. Com 1,68 de altura e estrutura mais leve e flexível, que foi redesenhada para ele se mover com fluidez tanto em casas quanto em armazéns industriais, o Figure 03 é realmente uma nova versão, não é apenas uma nomenclatura nova. Mas o que realmente impressiona é a forma como ele percebe, entende e reage. E isso é graças ao Helix, a inteligência artificial que é interna na empresa, que une visão, linguagem e movimento para aprender diretamente observando nós seres humanos. Cada mão do Figure 03 possui câmeras próprias e sensores nas pontas dos dedos que são capazes de detectar variações de apenas 3 gramas, peso de um clipe de papel, por exemplo. Essa precisão permite ao robô pegar copos sem quebrar, ajustar a força ao segurar ferramentas e também lidar com objetos frágeis com uma delicadeza que é incomum para as máquinas. As câmeras principais agora processam o dobro de quadros por segundo, com um campo de visão 60% maior e 25% menos latência, o que lhe dá reflexos mais rápidos e um senso espacial notavelmente realista. Tudo isso faz com que o robô pareça e também se comporte de forma assustadoramente humana. Diferente dos modelos industriais tradicionais, o Figure 03 tem um corpo revestido com tecido lavável e acolchoado com espuma, em vez de metal exposto, reduzindo assim os riscos de acidentes e interações com pessoas. Seu sistema de carregamento sem fio é um outro destaque. Bobinas embutidas nos pés permitem que ele recarregue a sua energia ao encostar em uma base, alcançando até 2 kW de potência. Uma carga completa garante 5 horas de operação contínua. A comunicação também evoluiu.
viu? O novo alto-falante é 4 vezes mais potente e o microfone foi realocado para capturar as vozes com clareza. O resultado é uma conversa fluida e um tanto quanto natural, se podemos dizer assim, sem aquele som metálico que é típico de assistentes de voz. Nos ambientes corporativos, o Figure 03 promete eficiência. Seus atuadores dobram a velocidade e o torque em relação à geração anterior, dessa forma se igualando ao ritmo de um trabalhador humano. Ele pode separar peças, manusear plástico, embalar produtos ou até mesmo operar máquinas com bastante precisão e segurança, segundo os engenheiros. Enquanto a maioria dos humanoides ainda é fabricada um tanto quanto de forma artesanal, a Figure AI aposta na industrialização em larga escala. O modelo 03 é o primeiro a ser produzido em linha, com fundição sob pressão e moldagem por injeção. Isso reduz bastante os custos e o tempo de montagem. A nova fábrica da empresa, que é chamada de Botcare, tem capacidade para produzir 2.000 robôs todos os anos, com meta de chegar a 100.000 unidades até 2029. E agora eu preciso falar sério com você. Com você mesmo. Se realmente gosta dos conteúdos que você vê todas as semanas aqui no Realidade Impressionante, chegou aquela hora que você pode mostrar o seu apoio. Nós conseguimos uma grande parceria com a Genesis AI, é a criadora da Áurea. Mas, para que essa parceria seja longa, duradoura, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Se você já usa uma ou várias outras IAs, passe a usar a da Áurea. Essa é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados de inteligência artificial que tem no planeta. E você pode usar de forma totalmente automática, de forma tranquila. Nela está unificada as seguintes IAs: ChatGPT, Gemini, DeepSeek e a Mistral. Tudo isso está disponível para gerar, testar e criar. E falando nisso, dá para criar imagens, dá para humanizar textos, analisar códigos e dá para fazer tudo o que os modelos de inteligência artificial mais poderosos do mundo te oferecem. E isso tudo num só painel, que é simples e autoexplicativo, é bem facinho de usar. Além do chat livre que nós temos da plataforma e você pode usar da forma que precisar, temos também os chatbots especializados em diversas áreas. São mais de 80 consultores digitais que estão disponíveis, e isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos consultores digitais de engenharia, comercial, TI, gestão, marketing, jurídico, publicitário, especialista em conteúdo digital e também muitos outros. Já deu para perceber aí que eu estou me aliando a uma inteligência artificial, uma empresa que cria inteligência artificial. E isso é extremamente importante para os nossos dias, não é não? Tenho bastante propriedade para dizer para você que quem não usar IA, já nos próximos anos, vai se arrepender completamente. São mais de 4 anos apenas aqui no YouTube falando para você sobre cada tecnologia nova que está surgindo. E eu confesso, a inteligência artificial foi a mais disruptiva que eu já vi, isso sem dúvidas. Tá, chegou aquela hora de falar de preço. Quanto é que custa tudo isso aí? Bem, é cerca de R$3 por dia. É muito mais barato do que pagar por cada inteligência artificial separado, não é não? Só raciocinar um pouquinho que dá pra perceber. O plano é mensal, ok? Custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa pra você, não é não? Com o meu cupom você paga só R$ 89,90. Isso é muito importante, né? É um desconto interessante. Corre aí no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, e você que me vê na TV grandão aí, dá uma olhadinha no QR Code. As primeiras assinaturas são limitadas, ok? Acessa rapidão aí e apoie o canal Realidade Impressionante. Valeu? Vou continuar te ajudando, você continua me ajudando. E no coração da nova guerra tecnológica, um robô de 10 toneladas surge como a mais letal fusão entre inteligência artificial, energia dirigida e autonomia militar. Batizado de Leonidas AR, o sistema une o canhão de micro-ondas de alta potência da Epirus ao veículo TRX híbrido elétrico da General Dynamics Land Systems, criando assim o primeiro robô terrestre autônomo que é capaz de neutralizar enxames de drones em questão de segundos. Diferente das armas convencionais que disparam mísseis ou projéteis, este robô emite pulsos concentrados de micro-ondas capazes de, entre aspas, fritar circuitos eletrônicos instantaneamente, interrompendo assim comunicações, sensores e sistemas de navegação de dezenas ou até centenas de drones simultaneamente. O sistema é definido por software, o que significa que o seu alcance, potência e frequência podem ser ajustados em tempo real, de acordo com o tipo de ameaça ou a distância do alvo. Em campo, os operadores podem, entre aspas, criar zonas seguras, que são áreas protegidas contra a interferência amiga, ou atualizar o sistema remotamente, sem retirar o robô de operação. O TRX, a plataforma que carrega o canhão de micro-ondas, é um veículo híbrido elétrico que é não tripulado, capaz de percorrer 480 km com uma única carga e atingir 72 km por hora, mesmo em terrenos irregulares. Ele é equipado com sensores de radar 360 graus, inteligência artificial embarcada e um sistema de navegação autônoma que o permite operar sem intervenção humana direta nas zonas de combate. Para alguns analistas militares, este é o início de uma nova era, a guerra do espectro eletromagnético, o chamado sexto domínio. Nele, a vitória não virá apenas de quem atira mais rápido, mas sim de quem controla o que é invisível, ondas, sinais e frequências.
Parece ficção científica. Um gigantesco casulo repleto de servidores de inteligência artificial, mergulhado no mar, funcionando silenciosamente sob as ondas. E é isso aí o que a China tem planejado já para os próximos dias. Submergir o seu primeiro data center comercial subaquático, um marco tecnológico que promete eficiência energética inédita, e com isso levanta preocupações ambientais igualmente profundas. A iniciativa, conduzida pela empresa Highlander, busca enfrentar um dos maiores desafios da era digital: o calor. Data centers tradicionais, ou seja, em terra firme, consomem quantidades colossais de energia apenas para manter os servidores resfriados. A proposta chinesa é simples, mas é bem ousada: usar o próprio oceano como um sistema de refrigeração natural, aproveitando as correntes frias para dissipar o calor sem precisar de ventilação mecânica. Segundo Yang Yi, o vice-presidente da Highlander, as operações subaquáticas podem reduzir em até 90% o consumo dessa energia que é dedicada ao resfriamento, e sim é um salto gigantesco em eficiência. O módulo de Xangai, construído em um cais e pronto para ser lançado ao mar, servirá a clientes como a China Telecom e empresas estatais de computação e inteligência artificial. Alimentado por energia eólica offshore, o sistema promete ser quase totalmente sustentável. Mais de 95% da energia virá de fontes renováveis. Mas o projeto vai muito além da inovação técnica. Ele simboliza o movimento estratégico da China para reduzir a sua pegada de carbono e, ao mesmo tempo, dominar a infraestrutura crítica da nova era da inteligência artificial. Enquanto empresas como o Microsoft, por exemplo, já haviam testado a ideia em pequena escala, com aquele projeto experimental lá na Escócia que aconteceu em 2018, nenhuma nação até agora havia tentado levar essa proposta à escala comercial. Construir um data center que resista ao oceano é um desafio de engenharia e de sobrevivência. A cápsula de aço revestida com flocos de vidro para suportar a corrosão salina será conectada à superfície por um elevador técnico que permitirá a manutenção e o transporte de equipamentos. E embora a tecnologia pareça totalmente limpa, ecologistas alertam para os riscos de calor acumulado, o subproduto invisível dessa operação. O ecologista marinho Andrew Watt, da Universidade de Hull, adverte que o aquecimento local pode mudar o comportamento de espécies marinhas, atraindo algumas e afastando outras. Por enquanto, estudos da própria Highlander indicam que as temperaturas ao redor dos módulos piloto ficaram dentro dos limites seguros. E mesmo com os desafios, a aposta é bem clara. A China quer transformar o oceano em uma extensão da nuvem digital, ou seja, uma infraestrutura fria, estável e autônoma para poder sustentar o crescimento exponencial da sua inteligência artificial. E o céu noturno está ganhando um novo tipo de espetáculo e também uma nova preocupação. Rastros luminosos cruzando a atmosfera, vistos de diversos países, não são meteoros nem reentradas aleatórias, pelo menos no que nós estamos falando aqui, tá? São satélites Starlink da SpaceX queimando de volta à Terra em ritmo acelerado. Segundo o astrônomo Jonathan McDowell, do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, entre 1 e 4 satélites Starlink reentraram na atmosfera todos os dias em 2025, um recorde que é sem precedentes. Claro, isso se deve muito à expansão da constelação global da SpaceX, que já responde por mais de 8.500 dos 12.000 satélites ativos em órbita, e com todo esse aumento, o número de satélites que faz essa reentrada pode chegar a 5 já nos próximos meses. Criada por Elon Musk lá em 2002, a SpaceX transformou o setor aeroespacial com os foguetes reutilizáveis e uma rede massiva de satélites voltados à internet global. Mas esse crescimento aí agora gera um novo tipo de poluição invisível, a orbital. Os satélites Starlink têm vida útil de cerca de 5 anos e são projetados para se autodestruir ao final desse ciclo, e isso acontece quando eles se queimam completamente na atmosfera. Por isso, embora os rastros incandescentes pareçam alarmantes, alguns cientistas afirmam que não há risco direto para as pessoas aqui no solo. Mas, segundo o autor deste estudo, o aumento da frequência é um sinal de alerta. McDowell disse à Air Sky que, a cada poucos meses, há relatos de equipamentos espaciais que não queimam completamente e caem como destroços, e ele concluiu dizendo: até agora tivemos sorte, mas essa sorte não vai durar para sempre, né? Enquanto a SpaceX planeja lançar dezenas de milhares de novos satélites já na próxima década, especialistas alertam que o volume crescente de objetos em órbita aumenta o risco de colisões e, consequentemente, de fragmentos vagando pelo espaço em velocidades de até 28.000 km por hora. Mesmo que os satélites Starlink queimem totalmente, o processo não é inóculo, segundo os cientistas. Inclusive, alguns estão investigando os impactos químicos dessas reentradas da atmosfera superior. Durante a queima, os satélites liberam partículas de óxido de alumínio que podem afetar a camada de ozônio e alterar o equilíbrio térmico das altitudes superiores. Modelos preliminares sugerem que, se a tendência continuar, a, entre aspas, chuva metálica de satélites queimando poderá sim causar efeitos cumulativos no clima e na composição atmosférica, uma preocupação crescente em uma era de megaconstelações. McDowell resume a incerteza dizendo o seguinte: ainda não sabemos se o impacto será pequeno o suficiente para ser ignorado ou grande o bastante para nos obrigar a repensar toda a nossa estratégia de descarte orbital.
real. Por enquanto, o espetáculo das estrelas de Elon Musk queimando aí no horizonte segue sendo mais belo do que perigoso, tá bom? Mas, à medida que a constelação cresce, sim, as coisas podem mudar. Um dos marcos mais aguardados da história da energia acaba de ser revelado, a Gauss Fusion, sediada em Berlim, que apresentou o primeiro projeto conceitual e completo de uma usina de energia de fusão comercial, um passo decisivo para transformar a ciência da fusão em uma fonte prática, limpa e praticamente inesgotável de energia. O chamado relatório de projeto conceitual, com mais de 1000 páginas técnicas, descreve em detalhes todos os sistemas e estruturas que compõem o conceito da usina Giga, incluindo arquitetura, segurança, engenharia de sistemas, operações de ciclo de vida e até o gerenciamento de resíduos radioativos. É a primeira vez que um plano tão abrangente tenta traduzir a teoria da fusão em um modelo industrial real. O objetivo agora é avançar da fase conceitual para a engenharia detalhada, abrindo assim o caminho para o início da construção da primeira geração de usinas de energia de fusão europeia. Segundo o relatório, a construção dessa primeira usina comercial exigirá um investimento estimado entre 15 e 18 bilhões de euros, com previsão de conclusão até meados da década de 2040. Essa usina usará reatores de fusão magnética capazes de reproduzir, em escala controlada, claro, o mesmo processo que alimenta o nosso Sol, a fusão de núcleos atômicos leves em temperaturas superiores a 100 milhões de graus Celsius, liberando assim quantidades colossais de energia sem aqueles resíduos de longa duração que são típicos da fissão nuclear. Essas soluções serão cruciais para tornar a fusão nuclear não apenas tecnicamente possível, mas comercialmente viável. É um ponto que pode definir quem vai liderar a corrida global pela energia do futuro. Se o plano da Gauss Fusion avançar, a Europa poderá inaugurar não apenas uma nova usina, mas sim uma nova era, a era em que o homem aprendeu a domesticar o fogo, não o fogo que nós já temos por aqui, mas sim o fogo das estrelas. E a startup aeroespacial Inversion, com sede em Los Angeles, apresentou a sua nave mais ambiciosa até agora, o Ark, o primeiro veículo de entrega espacial projetado para transportar cargas da órbita diretamente até qualquer ponto do nosso planeta, isso em menos de 60 minutos. O projeto, revelado em um evento na fábrica da empresa, marca uma virada na logística global. Pela primeira vez, uma nave de reentrada promete unir a velocidade do espaço com a precisão de um drone, permitindo desde o envio de kits médicos emergenciais até componentes estratégicos de defesa. Com 2,4 metros de altura e 1,2 metros de largura, o Ark é do tamanho aproximado de uma mesa grande e ele pesa pouco mais de 200 quilos. Essa nave pode transportar até 227 quilos de carga útil e foi construída para permanecer em órbita por até 5 anos, aguardando o comando de reentrada. Quando ativado, o Ark reentra na atmosfera a velocidades hipersônicas e é capaz de navegar a até 1000 km por hora durante a descida, porém controlando sua trajetória como uma espécie de aeronave sem asas. O pouso é feito por paraquedas de precisão, dispensando pistas ou estruturas de pouso. Essa autonomia é essencial em operações militares e humanitárias, permitindo que o Ark entregue suprimentos diretamente em zonas de conflito, ilhas remotas ou áreas afetadas por desastres naturais sem depender de aeroportos ou infraestrutura. Além disso, por utilizar propulsão com materiais atóxicos, pode ser manuseado imediatamente após o pouso, sem risco químico ou necessidade de equipamentos de proteção. O Ark é uma evolução da nave de demonstração Ray, lançada pela Inversion em 2024 em parceria com a SpaceX. O modelo Ray serviu para validar sistemas de propulsão, energia solar e controle orbital, mas não era capaz de retornar à Terra. Com 60 engenheiros e o primeiro voo de teste previsto para 2026, a Inversion aposta que a sua tecnologia poderá redefinir a forma como os bens críticos são transportados pelo planeta, transformando assim o espaço em um elo real da cadeia logística global. E aí, gostou desse episódio aqui? Lembre-se que todas as fontes de tudo que você viu está aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar até esse ponto aqui do vídeo. Clique em uma das duas opções que estão aparecendo na sua tela agora, que nós nos vemos no próximo. E talvez a sugestão possa te levar para um vídeo onde eu estou aparecendo, não apenas a minha voz. Logo, logo, você poderá ver essa carinha feia de novo na sua tela, tá bom? Abraço, tchau, tchau!